Você já sabe que a linha Moto G da Motorola é icônica, ainda mais aqui no Brasil. Só que, a Motorola tem apressado um pouco as coisas e tem saído mais de uma geração por ano, que foi o caso do ano passado. Então, mal tivemos o Moto G8 Plus chegando, chegou também o Moto G9 Plus. São os dois topos dessa linha, mas nem sempre um aparelho novo significa uma evolução para o que você precisa. Às vezes, perdem-se coisas que não valem a pena para um investimento em uma versão mais nova. Então, quer saber se o G9 Plus é um desses casos? Se ele se manteve ou se o G8 Plus é uma melhor compra? Então acompanhe a gente agora aqui nesse comparativo no tudocelular.com. O design foi atualizado de uma geração para outra, mas nem tanto assim. Os dois, são aparelhos bem arredondados, com plástico nas laterais e traseiras, com a frente trazendo um queixo bem razoável abaixo da tela. A diferença principal fica para o módulo de câmeras, que saiu de um i no G8 Plus para um conjunto retangular igual a 90% dos aparelhos de 2020 no G9 Plus. Outra coisa que você pode reparar é que o rápido sensor biométrico da traseira do G8 Plus deu lugar a um igualmente veloz e mais prático sensor na lateral do G9. Nada de coisa lenta abaixo da tela. A proteção não evoluiu e ainda temos uma resistência a respingos d'água. O acabamento é espelhado em ambos, mas tem um degradê bonito no G8 Plus, que em contrapartida não tem aquele botão físico exclusivo para chamar o Google Assistente do modelo mais novo. O notch é em furo no canto para o G9 e em gota no meio para o G8, que é também visivelmente menor do que o seu predecessor. O G9 Plus está enorme, além de bem mais espesso e pesado. Os dois são dual SIM e possuem um segundo slot híbrido. A cara mudou um pouco, se atualizou, mas não o suficiente para a gente dar ponto para um ou para outro aqui, então abrimos com empate. Um dos motivos que levam uma enorme mudança de tamanho é a tela, que passou de 6.3 polegadas no G8 Plus para 6.8 polegadas no G9 Plus. A resolução se manteve a mesma, Full HD Plus para ambos, mas quase não há diferença de PPI. O aproveitamento tela-corpo é ligeiramente melhor no G9 Plus, que tem bordas um pouco mais finas, mas continuam retas. A proteção não é mais Gorilla Glass para nenhum deles, e sim uma solução genérica. A tecnologia é para os dois LTPS, que é uma espécie de evolução do LCD, que gasta menos energia e promete melhor qualidade. E como quase todo Motorola, há um escurecimento na borda de ambos, e no caso do brilho, não houve evolução de um para outro e temos intensidade aceitável apenas. De forma natural, a tela do G9 Plus é mais amarelada, mas alguns ajustes podem ser feitos nos dois. Para fechar, só o celular mais novo tem suporte ao HDR10 para que você possa ver vídeos em plataformas de streaming com mais vivacidade de cores. Por um pouquinho, o ponto é do Moto G9 Plus. O Moto G7 Plus e até o Moto G8 Plus tinham o áudio como destaque por serem estéreo, mas mesmo o G9 Plus tendo um tamanho maior, a Motorola achou que já era hora de abandonar essa característica. Assim sendo, o G8 desse comparativo tem um ótimo áudio externo, com boa potência e qualidade, além de tecnologia Dolby Atmos. Já o mono do G9 tem áudio abafado e apresenta um pouco de distorção no máximo. Já os fones são os mesmos para os nossos dois rivais, modelos intra-auriculares que a Motorola vem trazendo já em diversos modelos anteriores. São fones confortáveis e com um bom equilíbrio sonoro, bom para músicas. Então é um ponto aqui que fica bem óbvio para o estéreo do Moto G8 Plus. Interfaces parecidas, mas não se engane, são dois Androids com a interface MIUI da Motorola, mas o G9 Plus já sai da caixa com o quase atual Android 10, enquanto o G8 Plus chegou na época com o Android 9 Pie, recebendo já atualização para o Android 10 também. Mas como para os dois a Motorola tem falado em apenas uma grande atualização, é possível dizer que o Moto G8 Plus já está obsoleto nessa categoria, enquanto que o G9 Plus deve ver ainda ao menos o Android 11. No geral, é uma interface que mantém muitos dos detalhes do Android oferecido pela Google, com direito àquela escolha de estilos, mas também tem acesso ao app Moto, com várias funções para deixar o smartphone mais esperto, como gestos para ligar a câmera e lanterna. Mas com o leitor na lateral do G9 Plus, você tem também uma função de botão interativo com atalhos. Falando das conexões, os dois têm suporte ao Wi-Fi AC Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS e rádio FM, mas apenas o aparelho mais novo tem o NFC para pagamentos digitais. Então, por ser mais atual, ter mais suporte e NFC, o Moto G9 Plus fica com um ponto aqui. Apesar de termos dois celulares equipados com processadores Qualcomm, houve uma grande mudança aqui e saímos da linha 600 com o Snapdragon 665 no G8 Plus para passarmos à linha 700 com o Snapdragon 730G no G9 Plus. O armazenamento é de 64 GB no G8 e 128 GB no G9. Os dois contam com 4 GB de RAM, que poderia ser maiorzinha aí no modelo recente. Nos testes de benchmark, levando em consideração que as versões do AnTuTu eram diferentes, a superioridade do G9 é de mais de 50%. Em nossos testes padronizados de abertura de apps, entretanto, o G8 Plus é quase 7%
mais rápido que o seu rival. E isso pode ter acontecido aí por causa da necessidade de mais RAM no G9. No caso de jogos, não tivemos problemas com nenhum dos dois para rodar os títulos que nós testamos geralmente. O Moto G9 Plus apresentou baixo aquecimento, mas no geral, ambos vão rodar os jogos que você precisar. Então, com itens mais superiores no geral, o ponto fica com o Moto G9 Plus. A bateria foi um dos upgrades que o Moto G9 Plus teve em relação ao anterior. De uma geração para outra, os números foram de 4.000 mAh para 5.000 mAh, e por isso o celular mais novo também é mais espesso. Mas se você espera por uma enorme diferença aqui, não foi dessa vez. Tendo uma tela bem maior, o G9 Plus é mais exigente de energia, e as suas 20 horas e 25 minutos aferidas em nossos testes não são lá muito maiores do que as quase 20 horas no Moto G8 Plus. E, mais chocante ainda, o carregador de 18 watts do G8 leva a bateria desse celular aos 100% em pouco mais de 2 horas, enquanto que o muito mais poderoso carregador de 30 watts do G9 faz o trabalho em 1 hora e 42 minutos, mais uma diferença suave, embora óbvia. Porém, mesmo relativamente pequenas, as diferenças são todas melhores para o Moto G9 Plus, que leva o ponto. Ganhando uma câmera por geração, é óbvio que a gente vai dizer aqui que o G9 Plus chegou com mais uma câmera além das 3 já presentes no G8 Plus. Então, o Moto G9 Plus tem uma wide principal de 64 megapixels com abertura 1.8 PDAF, ultra-wide de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e sensor de profundidade de 2 megapixels também. Já o G8 Plus tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.7 e PDAF e foco a laser. Tem também uma ultra-wide de 16 megapixels dedicada para vídeos e sensor de profundidade de 5 megapixels. De cara, o G9 Plus é muito mais versátil nas capturas, porque além do sensor macro extra, ele tem uma ultra-wide que também serve para fotos, mas não está presa a vídeos como o G8 Plus, que virtualmente tem apenas o sensor principal. Em todos os aspectos, é possível dizer que o Moto G9 Plus faz capturas melhores do que o G8 Plus, mas isso porque esse mais antigo não se saiu bem nesse quesito na época da nossa análise. Ambos fazem boas fotos em boa luz, mas o G8 Plus perde muitos detalhes quando o motivo das capturas está mais distante. Os dois contam com modo noturno e, embora eles realmente consigam luz nas imagens, não são um destaque, mas o G9 Plus ainda sai melhor. Apenas o G9 Plus tem ultra-wide para fotos e são capturas interessantes se forem feitas à luz do dia, né? Apenas perdendo um pouco de nitidez nas bordas. A macro do G9 Plus é complicada e não faz fotos com boa nitidez, tendo também o foco fixo. Nenhum dos dois é um destaque, mas o G9 Plus se sai melhor e fica com ponto. Para filmar, nenhum dos dois aparelhos faz 4K a 60 fps, apenas a 30. Também fazem vídeos a Full HD em 60 e 120 fps, né? A câmera lenta, e possuem estabilização eletrônica. E os tremidos são bem menos visíveis no G9 Plus, que não traz aquela ultra-wide de ação do G9 Plus. Essa ultra-wide de ação, ela permite que você filme na horizontal, filmando com o celular em pé. O foco é bom se você não usar o 4K e a captura de áudio é decente nos dois. Em resumo, assim como nas fotos, o Moto G9 Plus tem uma qualidade um pouco melhor nas filmagens, então é ponto para o G9 Plus. Na frente, nós tivemos uma involução. Mesmo com cobertura de 2.0 para ambos, o sensor de 25 megapixels do G8 Plus passou para 16 megapixels no G9 Plus. Porém, no geral, graças a um processador mais poderoso e evoluções do sistema, o smartphone mais recente continua com boas capturas, mas o HDR dele é bastante limitado com fotos à noite também ruins. O G8 Plus tem fotos legais também, mas ele vai sofrer aí por causa dos mesmos problemas. Mas por fim, ficamos com mais um ponto pro Moto G9 Plus. E não é apenas no tamanho que a diferença entre esses dois é grande. Chegando pelo preço de R$ 2.500, o Moto G9 Plus é quase 50% mais caro do que o G8 Plus, que veio para o mercado a R$ 1.700 na hora do seu lançamento. Hoje, essa diferença é menor, os dois já estão abaixo dos R$ 2.000 e o G9 Plus teve uma queda proporcional bem maior. O G8 Plus, de qualquer forma, deve ter algumas boas promoções aí na Black Friday e a diferença de R$ 500 é bem relevante para o bolso. O G9 Plus tem a maior pontuação aqui, mas não se sai muito mais superior do que o G8 Plus no geral, que por essa diferença de preços se torna um melhor custo-benefício. Esse último ponto fica então para o Moto G8 Plus. O G9 Plus não é uma evolução monstruosa em relação ao Moto G8 Plus, e a gente nem esperava isso, né, com tantos aparelhos saindo num curto espaço de tempo. Mas, com as promessas incertas de atualização, ter o mais recente é um sinal de durabilidade maior para o aparelho. A gente perde aqui o som estéreo, né, o maior diferencial do G8 Plus nesse comparativo, mas temos melhorias razoáveis em bateria, câmeras e sistema. Com um olhar atento aí, você até pode conseguir uma boa oferta, ainda mais se você ficar de olho nos links que nós deixamos aqui embaixo, que são para nossa ferramenta de preços. Finalizando aqui, você está considerando comprar algum Moto G atualmente? Se fosse a pensar em algum deles, qual deles seria? Um menor e mais barato ou um mais caro e um pouco melhor? Responde aqui pra gente nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima!